Dando continuidade à história, Castelos de Areia, escrito por Américo Simões. Todo amor é sagrado. O regresso. Ao se ver só no flat, Hugo novamente encontrou o vazio e a infelicidade que tanto o acompanharam por anos, visto que o seu contrato com o time americano havia sido rescindido. Não havia mais por que continuar morando nos Estados Unidos. Assim, ele arrumou as malas e partiu de volta à Austrália, seu país natal. Iria morar com seu avô, que agora também precisava de companhia. Ao vê-lo triste e desacorçoado pelo que havia acontecido, Amadeu Martini tomou meia hora para falar com o neto a respeito de superação. Eu sei o quanto ainda lhe dói o que aconteceu, Hugo. Talvez doa eternamente. Sei que isso pode levá-lo ao desespero, revolta e desencanto pela vida. Mas os bons como você têm de sobreviver para dar o exemplo à humanidade. Mostrar que todo amor é sagrado e merece respeito. Que amor é amor, não é guerra. Que mais vale um ser humano fazer amor do que guerra. Olga sentiu com lágrimas nos olhos. Dias depois, a fim de alegrar o amigo, John Peters teve uma ideia. Já sei o que eu e a Sally vamos fazer para levantar a sua bola, meu chapa. Vamos montar um perfil seu num aplicativo desses de boiola e... O quê? Fique tranquilo, não precisa pôr foto de rosto. E se não quiser responder, eu mesmo respondo por você, ou a Sally. Você só tem que comparecer ao encontro. Encontro? Nunca. Largue de bobagem, Hugo. A vida continua. Se você ficar só, pior será. Se o homem precisa de companhia, as bichas também, ou não? Hugo novamente riu de John, que parecia ter sempre o poder de alegrá-lo, com o seu jeito espontâneo e simples de ser. No fim de semana seguinte, John e Sally levaram Hugo com eles para se descontrair com a família Peters. Em Mona Valley, enquanto isso, Christopher estava como sempre, largado na varanda da sua casa, há pelo menos 2 dias sem tomar banho ou escovar os dentes. Tudo o que fazia era beber e beber, até apagar de sono. Quando Vanessa apareceu ali, a reação dele foi de total indiferença. Vim aqui lhe dizer algo muito importante, Christopher. Na verdade, eu vim lhe dar uma sugestão. Procure o Hugo, Christopher. Ele precisa de você, agora mais do que nunca. O que ele passou, ou melhor, o que ainda está passando, não é nada fácil. Você foi sempre o seu melhor amigo, e nada melhor do que um ombro amigo numa hora tão difícil como essa. Christopher riu, um daqueles risinhos embriagados, e disse: Você quer que eu procure o Hugo Martini? Sim, eu soube que ele está de volta à Austrália. Deve certamente estar morando em Sydney. Ainda tem o endereço do avô dele e... Você quer mesmo que eu o procure, Vanessa? Para quê? Para o meu filho um dia sentir vergonha de mim? Ser chacota da escola em que estudar por seu pai ter amizade com um viado como o Hugo? Você acha mesmo justo eu fazer isso com o nosso filho? Os tempos são outros, Christopher. O preconceito ainda é o mesmo, apenas disfarçado, mas é o mesmo. Tanto que o pai daquele sujeito que ia se casar com Hugo matou o próprio filho e o meu teria nos matado se nos pegasse novamente juntos. Pense bem, Christopher. Pense muito bem. A vida pode estar lhe dando uma segunda chance para você viver ao lado do cara que ama. Amei. Ainda o ama. Ele amarrou o senho e ela continuou seriamente.
Um dia, Christopher, seu filho, o nosso filho, há de seguir o caminho dele e você será apenas o pai que ele vai ligar de vez em quando e visitar de vez ou outra, porque estará ocupado com a sua própria vida. A síndrome do ninho vazio é real. Os filhos partem, seguem seus rumos, os pais ficam. Aonde você quer chegar, Vanessa? Preciso mesmo explicar? Digo-lhe tudo isso porque eu quero seu bem, Christopher. Quero também que o meu filho um dia se inspire na felicidade do seu pai, não na tristeza que o está levando à morte prematura. Veja você as condições em que se encontra. Ela girou o pescoço ao redor e prosseguiu. De repente, você e o Hugo se acertam e podem finalmente viver o amor que um dia os uniu e se destruiu por preconceito e intolerância. Destruiu-se porque nenhum relacionamento gay é feliz. Só sabe trazer dor e tristeza. E é assim porque é um erro, uma afronta às leis de Deus. Vanessa foi rápida na resposta. Quem nessa vida já não sofreu por amor, Christopher? Todos! Heterossexuais, bissexuais, gays, todos em geral já sofreram por amor em algum lugar do tempo e do espaço. Ilusão pensar que só porque uma pessoa é gay, ela tem muito mais propensão para ser infeliz no amor. Como se esse sofrimento fosse uma punição dos céus por ela amar alguém do mesmo sexo. Se isso fosse verdade, não haveria razão para os heterossexuais sofrerem do mesmo mal. Pense nisso. E novamente ele olhou assustado para ela. Semanas depois, conversando com o avô sobre a vida que tiveram em Mona Valley, Hugo voltou a pensar na cidade com carinho. Há anos que não punha os pés lá, e talvez não fosse má ideia dar um pulinho até o local. Ao comentar com o avô, tudo o que Amadeu disse foi: se você acha que isso vai lhe fazer bem, vá. Havia preocupação na voz de Amadeu, algo que Hugo notou, mas preferiu ignorar. Num belo dia de sol, Hugo tomou o carro e partiu rumo à velha cidade, onde passou boa parte de sua infância e adolescência. Pelo caminho, perguntou-se mais uma vez se deveria mesmo seguir adiante. Sim, por que não? Depois de ter sido exposto ao mundo como fora, de ter tido de encarar tudo e todos, por que haveria de sentir medo de pisar em Mona Valley? É que sempre ouvira dizer que o passado deve ser esquecido e não preservado. Em todo caso, após o breve momento de hesitação, ele seguiu confiante pela autoestrada. Para relaxar, colocou um CD para tocar e, imerso nas suas belas canções, seguiu o caminho. Passava um pouco das 3 horas quando ele chegou às imediações da cidade, de onde já podia avistar, com grande clareza, o azul profundo do oceano, as ondas a ir e vir, as palmeiras balançando a brisa. Lembrou-se da sensação da água depois de um banho de sol, deitado na praia e o cheiro inesquecível dos verões que passou ali. Mona Valley. Ele estava de volta àquele lugar que um dia significou tudo para ele, simplesmente tudo, o paraíso em si. Logo se viu invadido por uma onda de nostalgia, uma onda inesperada de paz atingiu-lhe o peito. Jamais pensou que poderia vir a se sentir em paz ali, não depois de tantas tristezas vividas. Só agora ele entendia porque muitos diziam que a vida está sempre disposta a surpreender todos. Quando avistou a tímida morada onde vivera com seus avós, o choro foi inevitável. Foi como se o tempo não tivesse passado, como se jamais ele tivesse se ausentado dali. A forte sensação de que ainda era um garoto tomou-o por completo. Podia-se ver correndo pela casa ainda menino, cheio de energia e entusiasmo. Minutos depois, ele pegou o caminho para a praia, seguindo a pé, de chinelos, como um bom e legítimo praiano.
Logo parava junto às suas margens seixosas, onde havia um tronco com raízes à mostra que lhe serviu de banco para se sentar e apreciar a vista do mar. Agora ele olhava para as ondas com um sorriso pairando nas extremidades dos lábios. O vôo rasante de uma gaivota o fez mudar o seu foco para o lugar favorito dele e de Christopher brincarem quando crianças. Se não fosse Gabriel, ele não estaria ali. Jamais poderia estar revivendo tudo aquilo de bom. Ainda bem que ele o havia impedido de cometer aquela loucura. Ao se lembrar do rapaz, lágrimas vieram aos seus olhos, mas logo as reprimiu. Nada de tristeza, não mais. Na tristeza, nem ele nem ninguém poderia ter êxito na vida. Ao chegar ao centro da cidade em busca de um lugar para almoçar, Hugo sabia que cedo ou tarde seria reconhecido. As moças que passavam por ele eram as primeiras a reconhecê-lo, perguntando-se muitas vezes se ele era realmente Hugo Martini, o famoso jogador de futebol. As que tinham certeza olhavam-no de cima a baixo, trocando olhares venenosos umas com as outras. As desprovidas de preconceito, deslumbradas com a sua beleza, sorriam com simpatia, enquanto ele retribuía com o mesmo sorriso. Em todo lugar que ele fosse, Hugo sabia que haveria sempre preconceituosos e não preconceituosos. Pessoas venenosas e aquelas que não estariam nem aí para o fato dele ser gay. Uma quadra a mais e ele chegava ao bar-restaurante onde Margarete trabalhava há um bom tempo. Ao vê-lo chegando, a mulher o reconheceu de imediato. Hugo! Exclamou, largando o que fazia para ir saudá-lo. Que bom revê-lo! Os dois se abraçaram, derramando algumas lágrimas. O bom filho a casa torna, arrematou Margarete, afastando-se para vê-lo melhor, da cabeça aos pés. Meu Deus, como você está bonito! O tempo só lhe fez bem, meu querido. Você também está ótima, Margarete. Que nada, gentileza sua. Mais um minuto de admiração e o tom dela mudou. Eu sinto muito pelo que aconteceu ao seu noivo. Isso prova mais uma vez o quanto o mundo rejeita o que é diferente da maioria. É lamentável, é cruel. Ele assentiu com pesar e ela tentou alegrá-lo. Já sabem que você está na cidade? Digo, a população? Não, mas logo saberão. Vim a pé até aqui e, pelo caminho, eu já fui reconhecido, especialmente pelas garotas. Pudera? Lindo como você é! E o abraço se repetiu. Veio almoçar, aposto. Sim, o que sugere? Temos lasanha bolonhesa, batata sauté com almôndegas e... Traga-me tudo o que for bom, estou faminto. Margarete riu e passou o pedido para o cozinheiro. Estou tão feliz por revê-lo, meu querido, declarou Margarete mais uma vez. Até quando você fica na cidade? Até amanhã. Vim mesmo só para refrescar a cabeça e rever pessoas queridas como você. Os pratos foram servidos e Hugo se fartou deles. Quando outros clientes do restaurante notaram que era ele, a cidade toda logo ficou sabendo da sua presença ali. Naquela tarde, Margarete deixou o serviço mais cedo para poder sair com Hugo, trocarem ideias e matar mais um pouco a saudade que sentia um do outro. Caminhando pela praia, ela lhe foi sincera. Admiro tanto sua coragem por ter enfrentado tudo de cabeça erguida. Não foi fácil, Margarete. Pensei que não conseguiria. Você se tornou exemplo para muita gente. Você sabe disso, não sabe? Um exemplo à base de tanto sofrimento? Será que devo me sentir honrado por isso? Uma breve pausa e ela perguntou:
Você o amava muito, não? Sim, Gabriel foi meu segundo grande amor, mas aconteceu de forma completamente diferente do primeiro. Eu estava carente em busca de um sentido maior para a minha vida, e ele me deu esse sentido. Deve ter sido muito difícil para você tê-lo perdido e de forma tão brutal. Foi. Mas perder parece que é mesmo o meu destino. Desde que eu nasci, eu vivo perdendo as pessoas que eu amo, não é mesmo? Margarete foi novamente sincera em sua opinião. Não se consegue viver totalmente sem sofrimentos, Hugo. Por mais otimista que sejamos e por mais fé que tenhamos, passaremos por momentos amargos, porque a vida não é só feita de primavera e verão, é também feita de outonos e inverno. E a gente só percebe mesmo o quão intenso e maravilhoso pode ser o verão e a primavera depois de um bom tempo imersos no outono e no inverno. Hugo riu, e Margarete também. Mais uns passos e ela lhe fez a pergunta inevitável: Vocês já se viram? Vocês? Você e o Christopher já se viram? Ele ainda mora aqui? Sim, no mesmo lugar. Pensei que talvez tivesse se mudado. Não, ele ainda está lá, na mesma casa, no mesmo canto. Como vai ele? Um trapo do que foi e do que poderia ter sido. Foi escolha dele abandonar o futebol, Margarete. Foi também escolha dele se casar e ter filhos. Sim, mas Christopher só fez isso por causa do pai e da mãe e de toda a sociedade careta e preconceituosa. Não foi uma escolha feita pelo coração. Ainda assim, é uma escolha. Um breve silêncio e Hugo quis saber. Christopher e Vanessa, eles são felizes? Eles se divorciaram já faz algum tempo. Vanessa já está até namorando outro sujeito, um médico que veio trabalhar na cidade. Ela é uma boa moça, soube compreender o Christopher em todos os sentidos. Em respeito a ele, guarda segredo do que ele realmente sente na alma. Uma nova pausa e Margarete quis saber. Você vai procurá-lo, não vai? Eu? Procurar o Christopher? Sim, acho melhor não. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que dita o seu coração? Eu já sofri demais por ele, Margarete. Sofri por amá-lo e por ter sido rejeitado por ele, em nome da sociedade hipócrita e medíocre em que vivemos. Mesmo assim, Hugo, você deveria vê-lo. Ainda que ele saiba que você está na cidade, ele não virá até você. O ego dele não permitirá. Ele também anda precisando de ajuda. Depois do divórcio, tornou-se alcoólatra. Vá vê-lo e não se arrependerá. Hugo permaneceu em dúvida se realmente deveria. O reencontro. Depois de muito se martirizar entre o sim e o não, Hugo decidiu finalmente ir procurar Christopher em sua casa. Pensou que ainda encontraria o trailer do Sr. Taylor, onde tanto se amaram, mas o veículo já não mais se encontrava no lugar habitual. Certamente deveria ter sido vendido pelo próprio proprietário, que àquelas alturas já poderia ter morrido. A passos bem concentrados, Hugo se aproximou da casa de Christopher. O local estava em petição de miséria, totalmente judiada pelo tempo. A pintura gasta em muitos reparos por fazer. Dava pena de se ver. Hugo permaneceu em frente à casa, ainda em dúvida se deveria ou não chamar pelo morador. Estava tudo tão silencioso que, talvez, nem estivesse ali àquela hora. Apesar de receoso, se deveria ou não ir adiante, Hugo aproximou-se da varanda, recordando-se das inúmeras vezes em que estivera ali para encontrar o amigo querido, divertir-se com ele, brincando ou vivendo intensamente a paixão que nascera entre os dois. Ouviu-se então a voz de Christopher soar atrás dele. O que quer?
Por estar de costas para ele, Christopher não o reconheceu de imediato. Só mesmo quando Hugo se voltou na sua direção é que soube que era ele. Olá, disse Hugo simplesmente porque lhe faltou voz para dizer algo mais. Christopher franzia a testa, duvidando do que os seus olhos viam. Olá, Christopher, como vai? Seu olhar ainda era frio para ele, frio e amargurado. Hugo, por sua vez, continuava fitando-o, procurando sorrir. Ele tentou dizer, mas Christopher o interrompeu secamente. O que veio fazer aqui, Hugo? Os olhos azuis do rapaz, azuis e lagrimejantes, arregalaram-se de espanto. O mesmo espanto em sua voz ao perguntar: é assim que você me recebe, depois de tantos anos sem nos vermos? Christopher continuou frio como aço. Não foram tantos anos assim. Ora, Christopher, diga logo o que quer, vai. Tenho mais o que fazer. Eu sabia que não iria gostar de me ver, mas Margarete insistiu tanto para que eu o procurasse. Foi mesmo uma tolice da minha parte ter ouvido seu conselho. Foi. Hugo bufou. Então é isso? Eu já vou indo. E já que o outro não reagiu à sua decisão, simplesmente acrescentou: adeus. Ao passar por ele, Hugo parou, voltou-se novamente na sua direção e falou com todas as letras. Pensei que a gente pudesse ser pelo menos amigos, como nos velhos tempos. Com sinceridade, Christopher lhe respondeu: como posso voltar a ser seu amigo depois que você se assumiu gay diante de todos? Tem fotos suas na internet beijando outro homem, abraçando outro homem. O que as pessoas iriam pensar de mim? Que se lasque as pessoas, Christopher. Que se lasque o mundo. Mas se o que significamos um para o outro no passado não foi o suficiente para fazê-lo querer ser meu amigo novamente, sobre qualquer circunstância, então você não merece mesmo a minha amizade. Hugo engoliu a emoção enquanto a decepção o dominava por completo. Devo ir embora realmente. Adeus. Vá. Christopher o incentivou com arrogância. Vá mesmo. Você não pertence mais a esse mundo, Hugo. Foi total perda de tempo da sua parte voltar para cá, para esse fim de mundo, esse inferno. Hugo deu 2 passos e novamente parou, voltando a encarar o rapaz. Você é mesmo muito estúpido, Christopher. Estúpido e ignorante. Será que não percebe que voltei para cá somente para revê-lo, seu bobo? Porque estava com saudades? Porque estou precisando de um ombro amigo? O seu ombro amigo? Deve saber pela mídia o que aconteceu nos Estados Unidos comigo e... Hugo mordeu os lábios na tentativa de conter a emoção, mas ela foi mais forte do que ele. Pensei seriamente que pudesse contar com você, que apesar de tudo eu ainda poderia contar com você. Que pena que você se transformou num cara amargo e insensível. Onde foi parar aquele cara bacana, que era como um irmão para mim? O cara que um dia amei e que também me amou. Calha a boca, Hugo. Não, eu não preciso mais me calar, Christopher. Não há mais o que esconder. Não há mais nada do que eu possa me envergonhar. Ele hesitou antes de completar. Ainda assim, eu o amo. Ora, veja, eu ainda o amo, por tudo o que significou na minha vida desde o primeiro instante em que nos conhecemos. Porém, aquele Christopher não existe mais. Este que agora vejo bem diante dos meus olhos é uma pessoa muito diferente da qual eu conheci. Desse Christopher eu não gosto. Por esse eu não guardo nada de bom no meu coração. Nunca em toda a vida palavras haviam saído dos lábios de Hugo com tão completa veracidade e emoção.
Sem mais, ele partiu, definitivamente, apertando o passo, como das últimas vezes em que estivera ali. Ao ver-se sozinho, naquela casa desbotada e apagada, caindo aos pedaços, como a sua alma num todo, Christopher readquiriu sua real personalidade. As declarações de Hugo, feitas há pouco, pontuava forte em sua lembrança. Aquilo o fez ser invadido por uma força demoníaca de revolta e ódio. Num rompante começou a quebrar tudo, jogando ao chão tudo o que via pela frente, e logo não restava mais nada de inteiro pelo local. Ele agora estava só, em meio aos estilhaços das louças, objetos, móveis, tudo, enfim. Ao reencontrar Margarete, pelos olhos entristecidos e avermelhados de Hugo, ela soube que o encontro dele com Christopher não havia sido nada bom. Por isso nada lhe perguntou a respeito, apenas o abraçou, deixando-o chorar em seus braços. O pior é que eu ainda o amo, desabafou o rapaz minutos depois. E isso não é bom? Questionou ela, olhando-o com ternura. É péssimo. Por quê? Porque me faz perceber o quão tolo sou eu, pois só os tolos amariam um tolo como ele. Não se culpe, Hugo. Você se esforçou, fez de tudo em nome desse amor. Disso eu sou testemunha. É verdade. Incrível, né? Como nem sempre o amor é suficiente para unir duas pessoas que realmente se amam. Pois é, vai entender. Uma breve pausa e ele disse: Margarete, você é formidável, sabia? Sempre gostei de você. Obrigada. Eu também lhe quis sempre muito bem, Hugo. E por falar em amor, depois da morte do Charles, você se arranjei um novo amor? Claro que sim. O nome dele é James. Trabalha no posto de gasolina, um cara e tanto. Um dia fui encher o tanque e o cupido nos flechou. Eu amei muito o Charles, você sabe. Fiquei muito triste com a sua morte, tão prematura. Ele era tão moço, mas a vida continua. Devemos seguir em frente, porque de nada adianta se manter num vale de lágrimas que não trarão a pessoa amada de volta para nós. Portanto, você tem razão, Margarete. Gabriel também era dessa mesma opinião. Você o amou muito, não foi? Sim, foi um amor diferente do qual eu senti pelo Christopher. E poderíamos ter sido felizes até o fim da vida se... Eu não gosto nem de falar a respeito. Bola para frente, meu amigo. Diante de perdas irreparáveis, só nos resta prosseguir. Uma nova pausa e o rapaz admitiu. Ainda assim, preocupo-me com Christopher. Sem pai, sem esposa, sem filho ao seu lado, ele me pareceu tão triste e tão infeliz. Ele é mesmo triste e infeliz, Hugo. E só ele pode se libertar disso. Lembra-se daquela canção da Madonna, em que ela diz que a felicidade está em suas próprias mãos? É a mais pura verdade. A chave da felicidade está realmente em nosso poder. E para alegrá-lo, ela sugeriu: Vamos tomar um Sander? Que tal? Muito calórico, mas sim, vamos. Um só não fará mal. Depois eu vou para casa pegar as minhas coisas e ir embora. Já matei a saudade daqui. Só me resta agora partir. Estão me convidando para tantas coisas. Se a minha presença e minhas palavras podem realmente ajudar tantos como eu, devo mesmo participar, não acha? Deve sim. E os dois novamente se abraçaram. Liberto do transe de horas, Christopher se levantou do chão, movido por uma ideia fixa. Atravessou a porta da frente de sua casa e seguiu na direção dos penhascos, rente ao mar, de onde uma queda daria fim na vida de qualquer um que se atrevesse a pular dali. Ele buscava a morte física, porque por dentro já havia morrido há muito, muito tempo. O desfiladeiro se aproximava.
Mais uns passos e ele estaria ali, pronto para saltar. Nenhuma lembrança do que foi bom em sua vida conseguia destruir sua ânsia pelo fim da vida. Um salto e fim, as pedras o matariam, não a água propriamente dita. Lágrimas escorriam de seus olhos e não iriam parar tão cedo, só mesmo ao se confundirem com a água salgada do mar. Christopher estufou o peito, tomou o ar, jogou a cabeça para cima, fechou os olhos e se sentiu pronto. Pronto para saltar, pronto para a morte. Ouviu então uma voz que lhe fora muito familiar dizer: "Pare, Christopher!" As palavras o fizeram estremecer. Era a voz de Charles, o pai que o criou com tanto sacrifício. O pai por quem ele suprimiu sua própria felicidade para poupá-lo de uma vergonha. O pai que morrera tão cedo, mesmo depois de todo o sacrifício que fizera em seu nome. "Pai", murmurou o rapaz com a voz embargada. "Não faça isso, Christopher, por favor." "O senhor está morto, pai, morto. Ouça-me." "Não quero ouvir. Ouça-me, por favor." "Quero apenas o silêncio que só a morte pode me dar." "Vá atrás dele, Christopher, enquanto é tempo, e diga-lhe a verdade." "Que verdade, pai, que verdade?" "A verdade, Christopher. Você sabe muito bem do que eu estou falando." O rapaz fechou os olhos até arder e com a mesma tristeza na voz admitiu: "De que vale a verdade agora, pai?" "Ele merece saber." "Não, pai. Ele precisa saber." O rapaz pareceu refletir por alguns segundos até voltar a insistir naquela insensatez. "Deixe-me pular, pai." "Não, Christopher. Porque você não é covarde. Eu o fiz covarde. Sua mãe o fez covarde. A sociedade o fez covarde. Você é corajoso, tanto que se entregou a um grande amor, como poucos ousariam fazer. Você pensa que só o Hugo foi forte, não é? Mas você também foi. Renunciou ao seu amor por ele, ao futebol que tanto amava, para não permanecer ao seu lado e ser tentado pela atração que sentia por ele. Foi forte o bastante para desejar uma mulher e se casar com ela, ter um filho, levar uma vida completamente oposta à que tanto sonhou, ao que tanto sua alma desejou. Só mesmo uma pessoa muito forte para se submeter a tudo isso. E Christopher novamente espremeu os olhos até arder. O fim aguardava por ele, aos pés do penhasco. Ele estava ali, para chegar até lá, bastava um pulo e fim. E então ele reviu Hugo em pensamento com seus lindos olhos azuis, voltados para ele, imerso em lágrimas como os seus, e procurando firmar a voz para que soasse clara e objetiva, ele lhe disse: "Foi meu pai, Hugo. Foi por ele, entende? No dia em que nos pegou no trailer, ele me disse com todas as palavras que se nos pegasse juntos novamente nos mataria, a ambos. Foi por isso que me afastei de você, para protegê-lo da ira do meu pai. Só de imaginar que ele pudesse cumprir o que me prometeu, eu tremia por dentro, tamanho desespero." "Quer dizer então que foi..." Na sua mente, Hugo não conseguia concluir o seu raciocínio. "Sim, para protegê-lo da ira do meu pai. Eu me afastei de você. Foi isso o que mais pesou em tudo o que vivemos." E os olhos de Hugo na mente de Christopher avermelharam-se ainda mais, apagando o azul tão lindo que havia ali. "Então meu pai morreu, e eu já estava casada e a Vanessa grávida. E depois você se tornou famoso e eu, um nada." E Christopher novamente espremeu os olhos até doer, com a mesma força que usou para admitir em voz alta, jogada ao vento: "Mas eu sempre o amei. Jamais deixei de amá-lo por um minuto sequer da minha vida."
E no minuto seguinte, Christopher reabriu os olhos, despertando novamente para a realidade à sua volta. Ouviu então a voz do pai ecoar novamente em sua mente, dizendo: "Volta, filho, desista dessa ideia." Mas o pai não estava ali em espírito. Sua voz era apenas uma projeção de sua mente, dizendo-lhe tudo aquilo que tanto gostaria de ter ouvido do seu pai, dando-lhe o apoio que tanto sonhou receber dele em relação aos rumos que a sua vida tomou. Sendo Charles um espírito fraco, ele jamais conseguiria suprimir o seu preconceito e intolerância para chegar ao filho e dizer o que ele tanto precisava ouvir, para se libertar daquele caos interior. Christopher também não sabia, até aquele momento, que não se deve esperar por compreensão, apoio e amor das pessoas para ficar de bem consigo, 100%. Pois muitas pessoas não têm a evolução espiritual para isso. Por estar tão atordoado naquele instante, ele não pôde ouvir o seu guia espiritual lhe dizer o que tanto ele e muitos outros precisavam aprender, que na vida, em qualquer lugar do universo, todo o amor é sagrado, deve ser respeitado, deve ser vivido. Naquele instante, dirigindo pela estrada de volta a Sydney, Hugo sentiu uma dor estranha atingir-lhe a boca do estômago, e aquilo, sem saber ao certo porquê, o fez se lembrar de Christopher, do dia em que os dois se conheceram à beira-mar e construíram castelos de areia, de quando brincavam com as ondas, fazendo daquilo a aventura mais interessante da face da terra, do dia em que trocaram o primeiro beijo, as primeiras carícias, as primeiras palavras de amor, e rolavam pela areia rindo e jogando conversa ao vento. E quando participavam das festinhas, que se namoravam pelos olhos com discrição e ao mesmo tempo ousadia. E de quando pulavam um no outro ao marcarem gol, porque isso era tido como natural por todos os jogadores. Recordou-se com clareza a seguir do verão inesquecível que passaram juntos e as loucuras que aprontaram dentro do trailer. Quantas e quantas não fizeram ali, de tão embriagados de paixão que estavam um pelo outro. Em tudo na sua vida estivera Christopher. Ele havia se tornado a sua sombra, sua meta, sua melhor parte. Ainda que o tivesse feito se sentir um tolo por ter se apaixonado e se entregado totalmente àquele amor que, para Hugo, significou tanto, ainda assim ele o amava. As lembranças fizeram-no sentir novamente o seu estômago gelar. Foi então que ouviu uma voz lhe dizendo: "Volta, Hugo, volta." E era sem dúvida o que ele mais gostaria de fazer. Por isso diminuiu a velocidade e deu seta para parar no acostamento e poder tomar a direção contrária, de volta para Mona Valley. Ao voltar os olhos na direção contrária, para poder fazer a manobra com segurança, a luz dourada do fim de tarde, raiando no céu sem nuvens, feriu seus olhos. Ao baixar as pálpebras para se proteger, as imagens do que ele viveu com Christopher voltaram a se projetar com demasia e insuportável nitidez em sua mente, como slide por trás de suas pálpebras. E novamente ele se lembrou do que Christopher havia lhe dito no último encontro. Como posso voltar a ser seu amigo, depois que você se assumiu gay diante de todos? Tem fotos suas na internet beijando outro homem, abraçando outro homem. O que as pessoas iriam pensar de mim? Você não pertence mais a esse mundo, Hugo. Foi totalmente perda de tempo da sua parte voltar para cá, para esse fim do mundo, esse inferno. Você é mesmo muito estúpido, Christopher. Estúpido e ignorante. Será que não percebe que voltei para cá somente para revê-lo, seu bobo? Porque estava com saudades, porque eu estou precisando de um ombro amigo, o seu ombro amigo. Deve saber pela mídia o que aconteceu nos Estados Unidos comigo.
e pensei seriamente que pudesse contar com você, que apesar de tudo, eu ainda poderia contar com você. Que pena que você se transformou nesse cara amargo e insensível. Onde foi parar aquele cara bacana, que era como um irmão para mim, o cara que um dia eu amei e que também me amou? Cale a boca, Hugo. Não, eu não preciso mais me calar, Christopher. Não há mais o que esconder. Não há mais nada do que eu possa me envergonhar. A expressão magoada de Christopher, a agressividade estampada em sua voz e o seu olhar cheio de ressentimento voltado para ele, continuava a ferir Hugo sem dó nem piedade. Emergindo de suas lembranças, ele percebeu que se voltasse para Christopher após tudo o que lhe disse e fez, ele estaria novamente se prestando ao papel de tolo, e que o rapaz tomasse a decisão de procurá-lo quando o melhor lhe conviesse. Assim sendo, Hugo deu novamente sinal para voltar à estrada, retomando seu rumo de volta para Sydney. Com ele, seguiram as lembranças do que nunca mais poderia ser vivido. O corpo de Christopher foi encontrado no dia seguinte por um dos barcos de pesca, e o que se deve aprender com esse triste fim é que as pessoas queridas e importantes na nossa vida nem sempre serão maduras o suficiente para reconhecer os seus próprios preconceitos e os danos que podem causar ao próximo por causa deles. É você que tem que perceber as suas limitações e evitar destruir-se por isso. Sônia Mendonça nunca mais foi a mesma depois da morte do filho. Os que eram mais próximos dela chegaram a acreditar que, no íntimo, ela achou que a morte do filho fora mesmo a melhor saída para ele, em relação ao que lhe ia na alma. Semanas depois, ela teve um AVC e foi deixada numa clínica de repouso para inválidos como ela se tornou. George Romero se juntou com outra mulher com a qual recomeçou a vida e foi muito feliz. David, nas suas horas de folga, era quem sempre visitava Sônia e procurava alegrá-la com palavras e gestos carinhosos. Nesse interim, o jovem foi descoberto por um diretor de cinema, ao visitar a lanchonete onde trabalhava. Logo no seu primeiro filme, ele ganhou destaque e elogio total da crítica. Isso lhe deu fama, dinheiro e uma guinada surpreendente em sua vida. Quando seu pai perdeu quase tudo na bolsa de valores, procurou-o para lhe pedir um empréstimo. David ficou sem ação diante do pai, que não via há anos, e jamais pensou que ele, que o expulsara de casa, fosse capaz de procurá-lo por dinheiro, mesmo sem pedir perdão pelo que lhe havia feito. Não que para David isso fosse necessário. O jovem o ajudou. Isso fez com que David procurasse sua família no Natal seguinte, mesmo sem ter sido convidado, para lhes fazer uma surpresa. Ao ver-se diante da casa em que um dia morou, uma forte emoção sentiu por estar ali novamente. Ele já ouvira dizer que só há dois tipos de heterossexuais: os que recriminam os gays pelas costas e os que os recriminam pela frente. Mas jamais pensou que haveria pais capazes de repudiar um filho por ser apenas o que lhe ia na alma. Você? Olá, papai. Estou na cidade e achei que seria uma boa dar uma passada aqui para vê-los. O homem rapidamente demonstrou desagrado com a ideia. Não é o melhor momento para isso, David. A casa está cheia também de amigos e... Eu entendo. Bem, eu volto outra hora. Sim, sim. Feliz Natal. Mas o pai sequer ouviu suas felicitações. Já havia fechado a porta na sua cara, sem qualquer remorso. David permaneceu ali por alguns minutos, perguntando-se mais uma vez se merecia continuar passando por tudo aquilo, somente por amar alguém do mesmo sexo. Voltou para casa abatido, lembrando-se da importância dos amigos. A família que cada um escolhe.
Pensando neles, foi procurá-los para compartilhar tão agradável data. Lá foi bem recebido, querido e animado. Tempos depois, David conheceu um ator famoso de TV e com ele começou um relacionamento sério. Como tanto queria viver, casaram-se devidamente e se tornaram um dos casais gays mais influentes da atualidade. Adotaram uma criança e mostraram ao mundo que um lar é sempre um lar para um indivíduo, especialmente quando nele encontra amor e respeito. Olhando para o passado, David jamais pensou que chegaria a tanto e que tudo aquilo só se tornou possível porque Sônia Mendonça o salvou naquela noite fatídica. Apesar de ela odiar os gays, por seu intermédio acabou ajudando um que pode inspirar em muitos outros coragem para viver, superar obstáculos, tornar-se, enfim, um indivíduo de caráter digno e bom exemplo no meio homoafetivo. Dias antes de ir para a prisão, o Sr. Calloway teve uma parada cardíaca que o matou fulminantemente. A Sra. Calloway nunca mais se recuperou da morte do seu filho, com a perda do marido, enfim. Definhou Arthur Calloway, o irmão de Gabriel, por ter se tornado o único herdeiro dos Calloways. Ficou com toda a empresa, os bens e a soma de dinheiro como tanto almejava. Com tanto dinheiro em seu poder, financiou inúmeras campanhas contra os gays, usando da tragédia que envolvera seu pai e seu irmão como exemplo da desgraça que eles podem trazer para uma família. Vanessa e o Dr. Paul Field também se casaram nesse período. Continuaram morando em Mona Valley, onde tiveram um filho, o irmão que o pequeno Luca adorou ter na sua companhia. Sempre que podia, Vanessa visitava o cemitério onde Christopher havia sido sepultado. Ainda se ressentia do que ele havia feito de sua vida, um possível mau exemplo para o filho no futuro. John Peters e Sally também se casaram, e dessa vez Hugo Martini foi o seu padrinho. A simplicidade de John impediu que ele novamente medisse suas palavras. Pouco antes de a cerimônia do seu casamento ter início, ele se voltou para Hugo e disse: "Que ninguém morra dessa vez, hein?" E deu gargalhada. Hugo já estava tão acostumado ao amigo que pouco se importou com a piada. Quanto a Hugo, ele voltou para o futebol australiano e depois se tornou treinador do time. Também dava inúmeras palestras ao redor do mundo sobre os horrores do preconceito e da intolerância em relação àqueles que se mostram diferentes do que é tido como normal pela sociedade. Desta vez, ele estava na Universidade de Oxford, Inglaterra, dando uma palestra para inúmeros alunos. Dizia: "A verdade é que nunca podemos nos odiar por sermos diferentes. Somos o que somos, altos ou baixos, cabeludos ou carecas, narigudos ou barrigudos, claros ou morenos, diferentes, enfim, como a natureza nos fez, tão diferentes que não existe uma digital igual à outra no mundo todo. Julgar alguém errado só porque ela é diferente de você ou da maioria é o mesmo que dizer que Deus errou, pois somos a sua criação, além de sua imagem e semelhança. Deus nunca erra. Se fosse para todos serem iguais, o mundo não seria feito de diferenças. Inclusive, são elas que tornam a vida mais interessante. Já pensou se todos gostassem somente do vermelho e o mundo fosse pintado somente de amarelo? Que chato seria. Aceitar o outro com suas diferenças, a si mesmo, e procurar ser a melhor pessoa do mundo é o que verdadeiramente importa para Deus. Tornar-se um indivíduo que eleva a paz e não a guerra é o que realmente Ele espera de cada um dos seus filhos. Tornar-se um ser digno, de caráter, tolerante e amoroso
para com o seu semelhante e para consigo mesmo é espelhar Deus em todos os sentidos, pois Deus é exatamente o que há de mais bondoso, tolerante, amoroso e digno no universo. Se o espelho não reflete o físico que a sua vaidade gostaria de ter, lembre-se de que a beleza tem muitas faces. Você não precisa de outro corpo para ser amado. A capacidade de amar vem da alma. É ela que une as pessoas, é ela que deve ser aprimorada. Você também não precisa de outro corpo para ser pleno e feliz. A plenitude e a felicidade brotam da aceitação do que se tem e do que se é na alma. Você pode até melhorar o seu físico por meio da malhação, que é necessário para o equilíbrio físico e mental. Mudar a cor do seu cabelo ou diminuir o seu nariz caso o ache grandinho. Porém, nenhuma mudança externa é tão bem-vinda quanto uma mudança interna que amplie o nosso poder de aceitação, tolerância, generosidade, gratidão e capacidade de amar. As palavras de Hugo novamente impressionaram os alunos presentes. Todo gay deveria ter com quem se abrir durante o processo de descoberta da sua sexualidade. Infelizmente, por medo do preconceito, poucos conseguem ter com quem conversar a respeito. O ideal nesse caso é procurar grupos de apoio ou a ajuda de um psicólogo sensato e confiar na ética profissional dessa gente. Todo gay deve lembrar também que o importante não é o que as pessoas possam vir a pensar dele, e sim o que as pessoas pensam de si mesmas. Ainda que haja pais espalhados pelo mundo que prefiram ter seu filho diagnosticado com câncer ou viciado em drogas a ele ser gay, mentalize em amor para esses pais, não ódio, porque o ódio dentro deles já existe. Amor pleno e sereno é o que lhes falta no momento. Caso contrário, teriam outra reação diante desse filho. Ainda que muitos prefiram ver dois homens armados do que se dando as mãos e um soldado seja condecorado por ter matado dois homens, mas expulso do exército por ser gay, continuemos do lado do amor, pois o amor vale e valerá sempre muito mais do que qualquer preconceito ou intolerância, porque o amor verdadeiro é Deus. E mais uma vez, Hugo Martini foi aplaudido por todos. Depois de dar alguns autógrafos, ele estava pronto para partir. Seu companheiro atual mantinha-se ali, aguardando pelo término da tarefa do dia. Então, quando já não havia mais ninguém presente no anfiteatro, Hugo pousou seus olhos com grande interesse numa das cadeiras do local. Um leve sorriso se insinuou na sua face bonita, sinal de que reconhecera alguém ali presente, invisível aos olhos dos demais. Quando ele e o companheiro seguiam para o estacionamento, o sujeito perguntou a Hugo: "Você ouviu novamente, não ouviu?" A pergunta deixou Hugo rapidamente emocionado. Sim, mais uma vez, sinal de que ele me acompanha aonde quer que eu vá, como um anjo da guarda, e eu o vejo sempre tão bonito, tão em paz. Arrepio-me só de ouvi-lo falar, Hugo. Hugo também se arrepiou. Gabriel foi realmente um cara muito marcante na sua vida, não foi? Sim, um grande amor. Vou amá-lo eternamente. Lágrimas vieram aos seus olhos ao falar. Uma breve pausa e o companheiro perguntou: "E o outro? Você nunca viu o seu espírito?" A pergunta causou grande impacto em Hugo. Foi como se nunca esperasse por ela. Então ele parou de andar e com grande tristeza respondeu: "Não, nunca ouvi." Você acha que é porque ele se... A pergunta novamente impressionou Hugo. Talvez. Respondeu ele trêmulo e arrepiado.
Toda vez que eu me lembro dele, só penso no quanto tudo poderia ter sido diferente entre nós. Que pena que não foi. E novamente Hugo reviu a imagem de Christopher, sorrindo-lhe lindamente quando eram jovens e corriam pela praia e desejavam amor eterno, nada além de amor eterno um para o outro. Com lágrimas nos olhos, ele encerrou o assunto dizendo: esteja ele onde estiver, eu ainda lhe desejo amor, o mesmo que um dia nos uniu. E voltando os olhos para o céu em silêncio, Hugo desejou novamente aquilo ao grande amigo. Palavras de respeito, tolerância e amor. Segue algumas frases ditas por pessoas de conhecimento do mundo. Pais que amam e apoiam, e quando me refiro a eles, incluo aqui todos os tipos de pais, os que o são de criação, os avós e as famílias alargadas, os pais heterossexuais ou homossexuais, são a coisa mais importante. O que faz um homem não é a possibilidade de gerar um filho, é a coragem de criar um. Não importa quem você é ou quem você ama. América é um lugar onde você pode escrever o seu próprio destino. Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. Se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade. Quem sou eu para julgá-la? Papa Francisco. A homossexualidade se impõe. A gente não escolhe. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem, se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procure um psiquiatra. Você não está legal. Drauzio Varela. Quem assume a sua verdade age de acordo com seus valores de vida. Mesmo enfrentando o preconceito e pagando o preço de ser diferente, passa credibilidade, obtém respeito e se realiza. Luiz Gasparetto. O homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu acredito que cada um, antes de nascer, escolheu nosso país, nossa cor, nossa sexualidade e o conjunto perfeito de pais para combinar os padrões que escolhemos para trabalhar nessa vida. A cada vida, eu pareço escolher uma sexualidade diferente. Às vezes eu sou um homem, às vezes eu sou uma mulher, às vezes sou heterossexual, às vezes sou homossexual. Cada forma de sexualidade tem suas próprias áreas de realização e desafios. Às vezes a sociedade aprova a minha sexualidade e às vezes não. No entanto, em todos os momentos, eu sou perfeito e completo. Amo e aprecio cada parte do meu corpo. Estou em paz com a minha sexualidade. A ciência agora está reconhecendo que a orientação sexual é algo com o qual nascemos e não algo que nós escolhemos. Louise Hay. Não sabemos por que somos gays. Deixe que os cientistas descubram a respeito. Tudo o que eu posso dizer é que eu nasci desse jeito. Matt Dallas e Blue Helmet. Bem, pessoal, a história termina aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like. Quero ler o seu comentário sobre o que achou dessa história. Este canal não é monetizado.
E se você quiser doar qualquer valor de livre escolha, eu agradeço. Gratidão a todos e até a próxima!